Agora a gente vai bater um papo bacana falando sobre independência de Deus. É morte, não é? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui com o Drummond e com a Raquel, e aí Maurício já lançou logo uma pergunta, né? Que é sobre a questão da independência. E aí vocês estavam falando sobre que a ideia do mundo é de a pessoa crescer, se tornar independente. O cara faz 18 anos de idade, já quer a chave da casa, ou hoje a chave do carro, não é? O símbolo, acho que, de maturidade é quando a pessoa está dependendo muito dos pais, né? É. Uma criança recém-nascida, ela não diz assim, eu vou no shopping comprar um lanche para mim, ou eu vou me alimentar. Ela depende dos pais. E essa imaturidade dela mostra essa dependência que ela tem. Quando ela cresce, ela fica independente. No reino de Deus é completamente diferente, é completamente contrário. Quanto mais maduros espiritualmente, mais dependência de Deus. É como o ar para o pulmão, né? O pulmão precisa do ar, é uma dependência. O pulmão precisa disso, nós precisamos de Deus, dependemos de Deus. Quando Jesus falou sobre dependência, ele usou uma figura maravilhosa, ele usou a figura da videira. Ele disse que ele era a videira e que nós somos os ramos. Ou seja, um ramo desgrudado da videira, desgrudado do caule, ele vai morrer. A nossa existência depende de estar ligado, de estar conectado. Eu separei até aqui para a gente uma definição de dependência. É estar agarrado a algo acima de você, estar conectado à causa da sua existência. Ou seja, alguém que está dependente, está ligado à causa da sua existência. É principalmente no mundo, na sociedade que a gente vive hoje, essa sociedade pós-moderna, onde todo mundo quer ter a sua independência, não só o filho quer ter independência em relação aos pais, mas as esposas querem ter independência aos maridos. E, consequentemente, aí obviamente vice-versa, consequentemente as pessoas acabam carregando essa mentalidade de independência para o próprio Deus, né? Em relação ao relacionamento da pessoa com Deus. Então, existe uma ideia de religiosidade, né? Porque a palavra religião vem do latim religare, que quer dizer, então, religar o homem a Deus, mas as pessoas pensam o seguinte, a ideia que se tem, né, de dependência a Deus, aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, é que eu preciso ter uma religião e aí, uma vez por semana, ou duas, ou o tempo que for, eu me conecto com esse Deus quando eu preciso dele, eu estou passando mal, ou estou com uma dificuldade financeira, eu me conecto com esse Deus para poder ser abençoado por ele, mas na hora que eu quero fazer as coisas que eu quero, que não estão condizentes com a vontade desse Deus, então eu me desligo dele, então eu me torno independente. Vocês percebem isso na vida cotidiana? Não, e é impressionante, pastor, porque uma videira, o ramo, ela não pode viver sem. A conexão é muito importante. Não tem como desconectar de Deus e conectar outra vez. A nossa existência, a própria produção de um fruto, de um ramo, vem dessa ligação com a videira, vem com a ligação com a árvore. Não tem como um ramo produzir fruto se ele estiver longe da videira. A verdade é que parece que Deus está nos chamando a essa dependência cada vez mais extrema, cada vez mais forte. Eu sou apaixonado por uma história do Velho Testamento com Gideão. Deus chama um povo, Israel chama o povo de Deus, e para lutar com um exército inimigo com 135 mil homens. E eles estão com 32 mil pessoas para lutar contra esse exército. A proporção é de pelo menos 4-1. 4 soldados inimigos para 1 soldado de Israel. E Deus diz, olha, tem muito povo com vocês. Eles fazem um vestibular gospel, há uma peneira ali, e desses 32 vai para 10 mil pessoas. A proporção agora é de 13 soldados inimigos para 1 soldado apenas do povo de Israel. E Deus de novo fala que tem muita gente. Faz uma peneira de novo e dos 10 mil sobram 300 homens. 300 homens, a proporção na matemática, eu separei aqui, é 450 soldados para 1 soldado do povo de Deus. Ou seja, dependência total. Quem vai fazer, telespectador, é Deus. Quem vai trabalhar na sua vida é o Senhor. Essa dependência é fundamental para a nossa vida. Drummond, até achei interessante que eu lembrei também de Davi, né, que venceu o gigante porque ele estava dependendo de Deus. Agora, a gente vê uma dificuldade muito grande no ser humano, em nós seres humanos, dessa dependência a Deus. Parece que é um instinto do ser humano ser independente. Aliás, afinal de contas, nós fomos criados
para ter domínio sobre todas as coisas. Então é algo que está na nossa natureza, né? Fala um pouquinho sobre isso, essa natureza do ser humano de querer ter controle de tudo, de querer às vezes tirar das mãos de Deus e fazer do nosso jeito. Fala um pouquinho sobre isso. Você sabe que muitas vezes quando a gente fala assim, eu estou esperando por ele, eu estou esperando por essa pessoa, eu estou esperando por aquele, eu estou dependendo dele. A espera muitas vezes dá essa ideia que a gente está dependendo. Então, quando nós estamos dependendo de Deus, nós estamos esperando de Deus. Então, muitas vezes nós não queremos isso. Queremos fazer, queremos agir. Mas eu descobri que não há outro lugar melhor para descansar do que dependendo de Deus, porque é Ele quem faz, é Ele que trabalha no nosso caráter, muda a nossa vida. Essa própria expressão de Deus chamar pessoas que dependem. Deus chama fracos, Deus chama sobrecarregados, Deus chama loucos. Eu acho que a gente está nesse enquadramento dos loucos. Deus chama as pessoas que nada são. Por quê? Porque Ele está querendo uma relação de dependência com o poder dele. Queria perguntar para a Raquel. Você quer perguntar, Mário? Não, pode perguntar. É porque... Era também para você, aqui. Então cada vez. É porque a gente pensa que a questão da independência está ligada muito ao gênero masculino. Você, enquanto mulher, esposa, né? Vocês são casados, né? Sim. E para você, essa ideia de dependência e independência demorou a ser assimilada ou não? Você teve tranquilidade para poder ser dependente de Deus, considerando que a mulher, principalmente, tem a figura do pai, depois tem a figura do marido, né? Eu acredito que para nós, mulheres tementes ao Senhor, cristãs, é mais fácil. Pelo menos para mim foi. É algo vital mesmo, como o Drummond falou, para a nossa vida ser dependente. Eu já tentei ser independente, eu tenho um temperamento um pouco mais proativo, assim, então às vezes eu acabo querendo fazer um pouquinho da minha forma, assim. E eu tentei fazer algumas coisas independentes de Deus, mas aí a gente quebra a cara, a gente vê que não dá certo, né? Então, eu aprendi também na vida que não tem como. É dependência de Deus ou morte. Eu gostaria até de te fazer uma pergunta, Raquel, porque assim, nós temos uma ideia de liberdade completamente diferente, vamos dizer assim, do padrão de liberdade, né? Porque a liberdade em Cristo, ela realmente te liga, é uma liberdade que te deixa ligado, né? Não é uma liberdade que nós estamos libertos agora, como a independência do Brasil, de separação, né? Que também não é o errado, só que diante de Deus, através do que até o Drummond falou, a respeito dessa liberdade, você acha que hoje essa palavra tem se tornado uma palavra um pouco descaracterizada, ou perdendo um pouco o seu sentido na igreja? Eu acredito que não, porque eu costumo falar, inclusive eu falo para os meus alunos isso, que você ser livre é você ter o poder de falar não, você ter o poder de escolha. Nós somos livres, nós temos o poder de escolher, em saber o que é certo e o que é errado. E nós conseguimos olhar para algo que o Senhor não agrada o coração do Senhor, que não é algo que vai fazer bem para a nossa vida, e nós conseguimos, porque nós temos a habilidade para isso, de olhar e falar assim, não, eu posso falar não para você. Enquanto que no mundo as pessoas acham que elas estão livres, e elas não conseguem, na verdade, eu posso, eu consigo, mas é mito. Eles não conseguem, eles falam assim, não, eles vão lá, não aguenta. Então, a independência do Brasil hoje, 7 de setembro, só da coroa portuguesa, viu, gente? De Jesus, não. A gente queria